Na verdade, nós vamos nos ater somente no versículo 12 e no 20, mas eu vou ler para que você possa entender o contexto. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Diga comigo, 7 candeeiros de ouro. Mais uma vez, 7 candeeiros de ouro. Vou pedir, a ceia está aqui, não. Daqui a pouco eu boto, deixa ele aqui. 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs a mão sobre mim, pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Versículo 20, preste atenção agora. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos orar? Coloque sua Bíblia na cadeira e vamos fazer essa oração. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui, Senhor. Sabemos que o tempo é curto aqui, Senhor, mas que a profundidade, Pai, seja tremenda, Senhor. Que o Senhor venha falar ao nosso coração e que o espírito de revelação, Pai, seja derramado aqui no nosso meio, Senhor. Abençoa os irmãos, Senhor. Que eu fale, Pai. Ó Deus, que eu seja um canal desimpedido e fale exatamente aquilo que o Senhor quer falar, Senhor. Não serei mais eu aqui, mas o próprio Jesus falando, porque o Senhor é a palavra, o verbo vivo em ação, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que toda obra maligna, toda mentira do diabo, Senhor, toda fortaleza mental, todo sofisma, toda muralha na mente, Senhor, toda cadeia de pensamentos que não provém de Ti, Senhor, sejam quebrados agora, derrubados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, e que recebamos aqui bênçãos, Senhor. Ó Deus, que recebamos aqui nessa manhã, Senhor, mudança, Senhor, crescimento, Pai. A bênção da prosperidade, primeiro espiritual, Senhor, 7 vezes mais, Senhor. Nós oramos com fé, Pai. Vai acontecer, já está acontecendo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode sentar, meu amado. Na verdade, isso não está nem no meu esboço, mas eu gostaria de começar aqui falando para vocês a diferença entre a salvação e o reino de Deus. Que se você não entender isso, fica difícil, mais difícil você ter uma compreensão melhor de Apocalipse, inclusive de quem você é na igreja e do que você faz. A salvação, você pagou alguma coisa pela sua salvação? Mas aquela pessoa que era uma pessoa já muito boa e aí ela foi salva por Cristo, está na igreja, era porque ela era muito boa? Ela se achava muito boa? Não. A salvação é pela graça. Diga, a salvação é de graça. Tem nada que eu e você possamos fazer para sermos salvos. É uma bênção de Deus, um dom de Deus, um presente de Deus, é de graça. Então a salvação é de graça. Agora o reino é de graça? É mais ou menos não, é bem mais do que menos. Esse exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Meu sogro que está aqui na frente é um homem muito rico, milionário. Aleluia, vai recebendo a bênção. Hein? Muito milionário. Aí hoje ele quer fazer uma oferta, aleluia,
Para todos aqueles que querem, estão fazendo vestibular ou vão fazer vestibular, ou que querem fazer, já estão até com mais idade, já estão pensando em fazer mais uma faculdade, pode escolher a melhor, a mais cara do Brasil, que ele vai pagar. Te botei numa encrenca, hein? Se você vê eles saírem correndo antes do culto acabar, já sabe por quê, né? É só uma brincadeira. Gente, é só um exemplo, calma, tá? Né? Mas se Deus quiser dar essa bênção para ele fazer isso com você, Senhor, é contigo. Amém? Então ele vai pagar, todo mundo que quiser fazer faculdade aqui, está pago. Todo o material didático já está pago, ele vai pagar também. Ok? Então, quem é que pretende fazer ou mais uma faculdade, ou quem entrar na faculdade, ou quer fazer faculdade aí? Ih, rapaz, vai ficar caro, hein? Olha quanta mão. Mas vamos imaginar que esteja tudo pago. Então, foi de graça. Entrar na faculdade de graça. Agora, o diploma é de graça? Ele pode estudar por você? Ele pode vir à noite estudando? Fazer as provas? Quem tem que se esforçar? Sou eu. O diploma custa. Essa é a diferença entre salvação e reino. No reino de Deus, o reino de Deus, a igreja, a obra, eu chegar na hora no bem-vindo para trabalhar na obra, faz parte do quê? Do reino, trabalho no reino. Se eu não chegar na hora para trabalhar no bem-vindo, eu estou, por exemplo, designado para ficar no estacionamento. Aí, falta 15 minutos para começar o culto, 20 minutos, eu não cheguei. Eu vou para o inferno? Tem gente pensando que acha que vai. Você está com dúvida? Eu vou para o inferno? Não. Mas eu estou perdendo ponto no reino? Sim ou não? Enquanto a salvação é de graça, não tem a ver com nada que você faz, o reino tem tudo a ver com o que você faz. Jesus falou que nós seremos recompensados, recompensa pelas nossas obras. Cada obra que você faz no reino de Deus tem uma recompensa. Amém? Isso não te anima não, gente? Diga aleluia. Me anima muito. Isso me anima, isso me dá força para continuar. Porque eu sei, porque eu não estou aqui atrás da recompensa, mas é uma coisa que o ser humano vive nesse sistema. É tão feliz, né? Porque você estuda, já pensou? Você se formar, a faculdade acabou e não vai ter diploma e você não vai se formar. Ah, tá bom, valeu pelo menos o conhecimento do direito, que eu fiz faculdade de direito, ou então de medicina. Tá bom, mas não vou poder exercer medicina, não vou poder receber diploma. Não, existe uma recompensa, o médico vai trabalhar, vai sustentar sua família, vai ganhar um bom salário, o advogado vai trabalhar, ou seja, no final, existe uma recompensa pela nossa semeadura, amém? E como o ser humano é um ser emblemático, assim como alguém vai para a guerra e recebe uma condecoração, um aperto de mão, a presidente chama, campeão do mundo, Brasil, a seleção foi campeã do mundo, os tetras campeões, inclusive o Jorginho ficou muito meu amigo, que a gente fez o curso junto do coaching, né, da seleção brasileira, então a gente falou uma dinâmica lá, então a presidente chama, ou naquela época o presidente chama e condecora, parabéns Jorginho, você foi campeão do mundo, agora você é isso, você é aquilo, a rainha da Inglaterra chega e chama, parabéns, você foi condecorado, cavaleiro, então isso faz parte, esse sistema faz parte, está dentro de nós, e foi Deus que criou. Então, gente, no reino de Deus, existe a bênção da recompensa, diga para o teu irmão, Deus quer te recompensar. Agora diga para ele, o diabo quer que você fique parado. Não faça nada. Fique inventando desculpa. Para dizer o maravilhoso argumento para dizer exatamente aquilo que você não fez e por que não conseguiu ser feito. Vamos repetir a frase que é tão bonita? Fala assim. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá a desculpa. Reparou que a gente é muito excelente em dar desculpa e às vezes não é tão bom em dar um jeito? Fala para o teu irmão assim, você sempre tem um jeito. Se você quiser, você vai dar um jeito. Fala para ele. Aí tirar esse ranço da manipulação, né, da carne. Aleluia. Então, por que é importante eu entender isso? Porque a igreja fala de coisas do reino. Para os salvos, aqueles que não são salvos, é de graça. Vem e beba. No final do culto, eu vou falar, quem quiser, é de graça. Aí tem gente assim, assim, igual eu fiquei, né? Com a bola de ferro nos pés, eu quero ir lá na frente, mas eu não consigo não, eu sou muito pecador, eu não mereço, eu não presto, eu não vou me batizar, eu não quero esse negócio, ou então eu não vou lá na frente aceitar Jesus. Aí o diabo, você é muito ruim, rapaz, como é que você vai aceitar Jesus? Esses homens são tudo santos. Olha lá no louvor, ele tem até asa aquele pessoal lá.
Tudo mentira. Vem conviver com o pessoal do louvor que você vai ver que o negócio às vezes, né? A pessoa não cai no mundo real. Porque somos seres humanos, todos temos defeito. O pastor, ele é quase um ser angelical. Aí tá lá, e o diabo, tudo mentira do diabo. Aí vem o anjo e fala, cala a boca, diabo, é de graça. Vai lá que é só pegar, é teu. Amém? Já pensou? Se chegasse pro meu sogro, olha, eu queria muito fazer faculdade, é o meu sonho, faculdade de medicina, na PUC, sempre foi o meu sonho e tal, mas eu não mereço. Esse vai receber? Ele fica no local lá e não nem pega, é de graça, nem se inscreve. O nome dele está lá, ele não se inscreve, é de graça. Então é importante a gente ter essa consciência. Ter essa consciência. Hoje nós vamos falar da Páscoa. Como assim, pastor? Da Páscoa. Por que vamos falar da Páscoa? Qual é o mais importante? Porque o que é a Páscoa? A Páscoa, o que é a celebração da Páscoa? Jesus morreu, não é? Ao primeiro dia, na sexta-feira, e domingo, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Não é? João fala o dia do Senhor. A igreja primitiva começou a se reunir desde madrugada. Eles estavam esperando a volta. E essa prática do domingo, dessa nossa reunião, né, começou lá em Atos, na igreja primitiva, quando eles se reuniam todo domingo. Todo domingo, quando Jesus ressuscitou, apareceu e para adorar ao Senhor, adorar. E será que ele vai voltar hoje? Quando que ele vai voltar? Será que ele vai voltar? E continua até hoje, Maranata. Diga, ele vai voltar. Diga, a hora vem, Senhor Jesus. Diga, Maranata. E continua, nós continuamos, porque um dia vale, né, um dia na presença de Deus vale mais do que 1000. E 1000, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, aleluia. Então, o tempo pertence a Deus, nós estamos esperando, a igreja está esperando. Agora, a igreja lá se reunia esperando a volta de Jesus. E a igreja continua até hoje aqui. Agora, Jesus morreu, mas a gente comemora a morte de Cristo. Eu não sei se você anda com um crucifixo aqui. Eu não tenho nada contra, mas eu vou compartilhar o que eu já ouvi. Por que nós não botamos uma grande cruz aqui? Vamos supor, aqui não tem, mas que você conheça uma mãe, um pai, que perdeu um filho adolescente, 18 anos, num acidente de carro, onde o carro explodiu num muro, na parede, e o volante do carro entrou no peito do garoto, e a frente toda do carro, ele estava a 140 por hora na estrada, bateu e aquela frente entrou, esmagou e foi morte na hora, instantânea. Vamos imaginar, imaginou? Esse garoto era muito bom, mas ele se empolgou com os amigos, ele é um rapazinho muito bom, fez tudo de bom, estudava, já estava na faculdade com 18 anos, sempre foi um exímio. Imagina agora que essa mãe vai chegar e comprar para os amigos um cordãozinho com um carrinho amassado. E vai dar para todo mundo andar com ele, para lembrar da morte do filho. Será que isso soa bem para você? Soa bem para você? Você já parou para pensar nisso? A gente tem que pensar fora da caixa. Tem gente que... meu crucifixo, vou arrancar esse negócio aqui. A cruz é o símbolo do cristianismo? Sim! Para nós, é sim, é o símbolo. Mas o que foi a morte de Cristo? Quem matou Jesus? Quem matou Jesus foi Deus. Você pode falar, não, quem matou Jesus? Se eu perguntar, alguém vai falar, foi os meus pecados. Não foi, porque Jesus jamais morreria pelo seu pecado. Ele morreu por você. Amém? Porque Jesus não tem parte com o pecado. E ele se fez pecado no seu lugar. E ele sabia de tudo que ia acontecer, porque ele fez um acordo com Deus antes. Eu vou te falar, Deus matou o seu filho, não foi só por amor a mim e a você. Isso, na verdade, não é correto falar teologicamente. Deus matou o seu filho por amor a nós, a igreja, amém? Diga, plural. Tudo na Bíblia você vai ver, uns aos outros, plural, nós, até a composição de Deus é plural, não é? Eu posso falar, Deus é 3. Está errado? No português pode estar, porque Deus são 3. Não, Deus não são 3. Deus é 3. Deus é 1 em 3. Amém? Eu posso falar, você é 3, você não são 3. Eu não tenho como separar, eu tenho como separar o seu espírito do seu corpo e da sua alma? Não. Não tem nem como. Então Deus é 1. A composição triuna de Deus é 1. Porque a palavra trindade significa 3. Nem é muito certo. A melhor é Deus trino, triuno, ou seja, é um só
em 3. Amém? Nosso jejum é um só em 3 semanas. Amém? Então, a crucificação de Jesus foi algo muito doloroso para um pai. Você perdeu um filho no auge da sua vida ministerial. Imagina uma mãe, um pai, que são, por exemplo, os grandes engenheiros. E aí o filho vai com 30 anos, começa a abrir a sua empresa de engenharia. Estou fazendo um paralelo com Jesus, tá? E essa empresa de engenharia, ela começa a prosperar e bem, e de repente, com 3 anos, que a empresa está mundialmente conhecida, o fundador da empresa morre. Uma morte catastrófica. Será que esse pai ficaria feliz? Não, não ficaria. Então, a morte de Jesus foi para Deus algo muito doloroso. Os psicólogos dizem, né, que a pior dor de um ser humano é ver o seu filho morrer precocemente. Não é isso? É a pior, eu já ouvi isso, né? É uma dor incalculável, incomparável. Você imagina aquela vez que estava na televisão, que uma criança foi pega por um leão, o leão puxou e matou a criança, comeu, e o pai ali vendo aquilo desesperado. Imagina o trauma, imagina a dor. E Deus viu tudo. Deus viu tudo. Mas eu vim aqui dizer para você, querido, falar de Páscoa, não tem como falar de Páscoa sem falar da igreja. Eu vou dizer para você, quem menospreza a igreja, quem não dá valor à igreja, as igrejas locais, Deus morreu pela sua igreja. E quando eu falo Deus, Deus Pai, Ele matou o seu filho para conquistar uma igreja. Por isso que o diabo odeia tanto a igreja. Pastor, por que você está falando isso? Porque no versículo 12, quando João se voltou, e ele, para ver quem é que estava falando com ele, e era Jesus, ele viu 7 candeeiros. Está vendo esse símbolo aqui? Ou aquele que está ali na tela? Aqui são 7 coisas dessas. Isso é um candeeiro, um candelabro. É um símbolo judaico, não é? Por causa que isso vem lá do Velho Testamento. Isso aqui, tem uma lâmpada aqui, uma velhinha aqui, e isso aqui servia para iluminar o quê? O templo. Iluminar o local sagrado. Continuamente, exatamente. Iluminar. Então, a luz está aqui. Esses 7 representa Anderson, Adonai, Sandra, José, Carla, João, Sidney. Esses 7 representam o quê? A completude, a perfeição. Toda a igreja, amém? Uma igreja local. E as 7 candelabros representam todas as igrejas locais. Vocês conseguiram entender? Em toda a terra. Porque Deus não vê denominação. Batista, Assembleia, Comunidade, Presbiteriana, Metodista. Deus não vê isso, irmão. Até porque é o nome, é só o nome de Jesus. A denominação não é pecadora. É para a gente se autodenominar. Você tem que saber, né? Nós vamos lá e tal. E tudo bem. Não tem problema. Vamos agora levantar a bandeira contra as denominações. Mas é a igreja local. A igreja não precisa ter um nome acima de Jesus. O nome maior é Jesus, amém? Por isso que o nosso nome é Igreja do Senhor Jesus, lá pequena comunidade cristã Semente da Manhã. Nós somos só uma comunidade, mas a igreja é um líder, uma liderança, alguém que tem responsabilidade com outros líderes e com servos. E vão estabelecendo o reino de Deus na terra. É mais um. Então, aqui é você, ó. Você, outro você. E cada um desses é uma igreja. Pastor, como é que você sabe disso? Que revelação! O versículo 20 está escrito o quê? Vamos lá no versículo 20, olhem na sua Bíblia. Quanto ao mistério das 7 estrelas, hoje eu não vou falar sobre as estrelas não. Você sabe que eu sou uma estrela? Popstar, Mas depois eu vou explicar isso, é brincadeira aqui, mas é brincadeira, mas é verdade. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos da igreja. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. A Bíblia se explica. Diga para o teu irmão, sem mistério. Diga, está explicado. São as 7 igrejas. Então, eu preciso que você compreenda o que é o número 7.
né? Nós sabemos que tem 3 grandes julgamentos, depois eu vou falar sobre isso no tempo oportuno. E vai ter um dia aqui que eu vou falar sobre todos os números, talvez eu fale menos sobre o número 7, assim como nós falarmos sobre as igrejas, eu não vou falar tanto sobre Laodiceia, porque nós gastamos aqui várias semanas só falando sobre a igreja de Laodiceia. Você pode pegar o áudio ou ouvir na internet, que eu acho que já está lá. O que é o número 7? E eu vou provar para você na palavra aqui o que é o número 7. O número 7, ele aparece na Bíblia diversas vezes. Só em Apocalipse, mais de 50. 7 igrejas, 7 espíritos, 7 estrelas. Diga comigo, completude e perfeição. O 7 significa completude e perfeição. É a perfeição completa. São todas igrejas que são de verdade igrejas, que vão subir, que professam o nome de Jesus, que pregam a palavra, que vivem a palavra. Amém? Que louvam a um Deus verdadeiro, que colocam Jesus Cristo como Deus, aquele que veio entre nós, andou entre nós, veio em carne como um homem, morreu e ressuscitou ao 3º dia. E hoje está ressurreto junto ao Pai, sentado à direita de Deus Pai, aguardando a sua volta. Essa é a igreja. Então, completude e perfeição. Existem 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 candelabros, 7 ais, 7 chifres, 7 pragas. Posso ir mais adiante com você. Você sabe que eu vou falar sobre o número 8, porque as pessoas pensam que o domingo, que sábado é o 7º dia, e o domingo que dia é? O domingo é como se fosse o 8º, é um dia especial, porque a celebração do domingo é já a igreja, que é uma instituição celestial, que é o novo tempo. Isso aqui é uma agência, nós somos o quê? Diplomatas, nós somos o quê? É uma agência de uma outra pátria, não é? Que não existe nesse mundo, a pátria celestial. Amém? Glória a Deus. Qual é o outro nome para diplomata que tem? É? Embaixador, isso, me fugiu aqui. Embaixador. Somos embaixadores. Está na Bíblia isso. Nós somos embaixadores. Então, essa reunião aqui é a reunião dos embaixadores. De um reino que não é dessa terra, não é desse mundo. Amém? De uns dias que não são desse mundo. Então, olha só. Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí, 3, Deus não é 3? Ele fez o homem como? Espírito, alma e corpo. 3, não é? Existiu o primeiro Adão, que foi o homem. Aí Deus pegou um ser, na verdade o seu próprio filho, e uniu esses 3 com esses 3 e entrou no meio, o 7º. Quem? Jesus. Amém? Vocês conseguiram entender, gente? Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Lá em João capítulo 17, Evangelho de João, versículo 21, ele fala dessa fusão. Nós somos 7. Fala para o irmão, você é 7. Você não é 10, agora você é 7. Seus amigos são 10, mas você é 7. Olha só, diz assim, Jesus disse, para que todos sejam um só que vale 7. Falando para Deus, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles, vocês, eu também, sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Diga, fusão. Ou seja, corpo e alma e espírito do Anderson, Pai, Filho e Espírito Santo, e aí vem Jesus, 100% Deus, 100% homem. E a Bíblia fala que ele foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu. Então, Jesus é o descanso, ele é o 7, ele é o 7º, e você está em Jesus, Jesus está dentro de você, amém? Não digam o reino de Deus está ali ou acolá, pois o reino de Deus está dentro de nós. Diga, eu sou 7. Aleluia. Quem é o 6? Rapidinho, uma palhinha. O 6 é um homem sem Deus. O homem foi criado no 6. O que é o 666? É o número do diabo? Não. Já deixa Deus ia dar número pro diabo, irmão? O diabo tem número, não tem corpo, não tem cabeça, não tem nada. Mal tem um chifre. O número 666 é também a completude, a trindade, não é? Que o diabo se deu ali, satânica, imitando a Deus, do humanismo. Os maiores inimigos de Deus, na verdade, é o humanismo. A nova era diz, você é Deus. Ela não diz que o diabo é Deus, ela diz que você é Deus. Você pode tudo. Número 6. O número 7, irmão, é o homem de Deus. O número 7 é o homem espiritual. Agora vamos passear um pouquinho pelo número 7. Olha, perdão,
Talvez eu vá muito rápido aqui, não dê para você anotar. Mas depois eu posso passar o esboço. O número 7 na Bíblia representa a perfeição em totalidade. Deus fez o mundo em 7 dias. Eu tenho os versículos aqui, tá? Gênesis 2:2. O candelabro de ouro tem 7 hastes, com 7 lâmpadas. Diga comigo, 7 lâmpadas. Enoque foi trasladado, Deus levou ele, Enoque. Ele foi o 7º depois de Adão. Jacó serviu a Labão por 7 anos. No Egito teve 7 anos de abundância e 7 anos de fome. O sangue tinha que ser aspergido no sacerdócio 7 vezes. Redenção perfeita. A festa dos pães asmos havia uma oferta de holocausto por 7 dias. Perfeita consagração. A festa dos pães asmos, a festa dos tabernáculos durava 7 dias. Perfeita glória. Depois que Noé entrou na arca, ainda teve 7 dias de tolerância, né? A paciência de Deus, esperando a família dele entrar e tudo se resolver. Jesus falou 7 palavras na cruz. São 7 as manifestações do Espírito Santo. Está em Isaías 11:2. Diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. São 7 Espíritos. Que não é que são 7 Espíritos, é que é um Espírito, né? E a plenitude, os 7 Espíritos. Tem as 7 taças, tem os 7 anjos, as 7 igrejas. Josué derrotou Jericó, as muralhas caíram com 7 sacerdotes, usando 7 trombetas, que deram 7 voltas na cidade, 7 voltas e as muralhas caíram. Amém? O profeta Elias fez 7 orações para que chovesse. O segundo boi de 7 anos foi o boi que Deus pediu para Gideão. Me dá um boi de 7 anos. Os 7 anos de fartura e miséria no Egito, já falei. O profeta Eliseu pediu para Naamã mergulhar no Rio Jordão quantas vezes? 7 vezes. Diga assim, purificação perfeita. Perfeição. Uma semana tem 7 dias. Então, 7 significa o quê? 7 é o número 7. Todas as igrejas, olha só. Diga comigo, 7 candelabros significa todas as igrejas. E diga, 7 candelabros significa todas as igrejas que são igrejas perfeitas em Cristo. Porque perfeição, gente, não é o quanto de pecados de erro uma igreja possa ter. Me entenda, Davi foi um dos homens que mais pecou na Bíblia. E ele era um homem chamado segundo o coração de Deus. Olha só isso. Mas ele se arrependeu. Então a perfeição aqui não está dizendo em relação a quem você é. É a quem Deus é na igreja. Amém? Se ele é o Senhor. Então, isso é necessário você entender. No Velho Testamento, eles mantinham aceso no tabernáculo o candelabro de ouro. Esse candelabro nós temos lá de Israel, viu? Esse é de Israel. Pelo menos foi feito lá, glória a Deus, né? É de Israel, aleluia. Com 7 lâmpadas que serviam para iluminação. Isso está em Números 8, versículo 1 a 4. Não vai dar tempo da gente ler. Êxodo 27, 20, 35, 14, 39, 37, Levítico 24, 2 e 4, 2 Crônicas 13, 11, Hebreus 9, 2. Está lá os candelabros. A Bíblia toda. Então, na visão de Zacarias, a gente também encontra um candelabro com 7 lâmpadas. Por que lâmpada? Por que ele tem que estar aceso? Isso aqui tem que estar aceso. Na verdade, deveria estar aceso, né? Vou botar uma velhinha aqui, amor. A gente vai acender isso aqui. Não sei não, aí o pessoal vai entrar aqui, de repente entra alguém, já faz assim, já, aleluia. Se abaixa, aí bota uma vela do lado também, com a foto de alguém. Não. Perigoso. Esquece, deixa assim mesmo. Olha lá, aí vamos só na foto ali, ó. As 7 lâmpadas, amém? O que significa as 7 lâmpadas, gente? Significa que você, a sua igreja está acesa. Amém? Significa que quem chega perto de você é iluminado. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 14, vocês, diga plural, diga igreja, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Amém? A luz do mundo. João 8 diz, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz da vida. João 9,5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Para que serve uma lâmpada? Para que serve uma lâmpada, gente? Olha para esse candelabro. Você,
Ó, você, ó. Sinara, deixa eu ver, Moisés ali, Manuel Elias, que está aqui, né? Cristiane, Marcos, Marlon, Cláudio, amém? Vocês estão aqui, todo mundo aqui, junto e misturado, amém? Aleluia. 7, perfeição. Conseguiu entender o que é o candelabro? Amém? Nunca mais esqueça. Sabe por quê? Jesus morreu por isso aqui. Eu ouso dizer, Jesus não morreu por você, ele morreu por isso aqui. Jesus morreu por vocês. Como é que você sabe disso, pastor? Porque na minha Bíblia, e a Bíblia ela é toda uma só. Se você pegar em Provérbios 18, se quem quiser anota, versículo 1, eu vou ler na versão, a nova versão internacional, né, NVI, e vou ler também, meu Deus, o horário, na revista atualizada. Diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Se eu pego uma coisa dessa e corto e tiro, a palavra que julga. Depois diz na revista atualizada: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Hoje o diabo tem levantado o quê? Uma onda de ofensas contra a igreja, tem tentado destruir as igrejas através da ofensa, cortado cabeças, que é o trabalho do espírito de Jezabel. Cortado cabeça, destruído. Então, você não é igreja sem estar aqui dentro. Amém? Diga assim: Jesus morreu pela igreja. 7 lâmpadas. 7 lâmpadas. A Bíblia também diz, eu queria ensinar um pouquinho porque é o que é a igreja para você. Não vou conseguir terminar hoje, vou continuar semana que vem. Mas o que é a igreja para você? Talvez você não tenha consciência do que é a igreja para você. Hoje eu acho que eu vou à igreja. Como se fosse uma... Irmão, nós não sabemos o que é a igreja. A igreja foi o motivo pelo qual Jesus morreu na cruz. E o Pai fez um acordo com ele de morte, de matar ele. Isso é muito sério. E não há igreja sem reunião pública. Não há igreja sem estarmos aqui juntos adorando. Por isso existe um poder maior. Por isso a Bíblia diz também, lá em... Vou achar aqui. Aleluia. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações. Admoesta, irmão, fala, nunca deixa de congregar. Admoesta aí. Fala, não deixa de congregar. Fala, congregar, estar junto. Não deixa. Pronto, você já cumpriu essa parte da Bíblia. Façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha só, o que o autor de Hebreus está querendo dizer? Meu amigo, não sai da arca, porque o dia se aproxima. E se você... Olha só, olha o que ele fala. Dizem que o apóstolo Paulo escreveu Hebreus. Existem controvérsias, mas existe uma grande indicação. O autor é Hebreus. Ele fala, quanto mais o dia se aproxima, é os dias que nós estamos vivendo. A igreja de Laodiceia, mais se aproxima, mais fica na igreja, mais congrega, mais trabalha. Porque quem vai subir, gente, não é uma pessoa, é a igreja. Amém? A igreja é perfeita. É claro que a igreja perfeita não necessariamente são todos que estão aqui, mas aqueles que são cristãos servos perfeitos. Não é que não pecam, mas você deve saber o que eu estou falando. Que buscam a Deus, que não andam em trevas. Olha só, é uma coisa que eu queria falar hoje aqui, que vai ajudar você a ser igreja. Porque a Páscoa, o que é a Páscoa? O que nós celebramos hoje? Uma cruz? Vamos celebrar a morte de alguém? Nós não celebramos a morte, nós celebramos a ressurreição. Igual as crianças falaram ali. Mas, vem cá, qual é o mais importante? É a atitude ou o motivo por trás da atitude? É capaz de alguém ser absolvido, meus advogados que estão aqui? Porque a pessoa fez uma coisa errada, mas foi provada que a atitude dela era boa e certa? É capaz dessa pessoa ser absorvida? Ou reduzida a pena? Reduzida a pena é capaz. É capaz ou não é? Existem penas diferentes, né? Quando há dolo e quando há culpa. Eu sou culpado, mas não tenho dolo. Aí sim, não é? Aí sim, não existe, Marcos? Então, existem julgamentos diferentes. Porque o dolo é a intenção. Olha só, por exemplo, imagina que você está lá assim, você vai ali fora, né? Vamos supor que fosse muito mais alto que fosse, você fala,
Gente, acabou o jejum, glória a Deus! O irmãozinho caísse, derrubasse o irmão caísse rolando, batesse a cabeça e morresse. Já pensou, irmão? Sabe aqueles irmãos assim, bem sanguíneos, falam, oh, aleluia! Aí o irmão grandão, o irmão que fica assim nas alturas igual o Renato, altão assim, aí chega assim, oh, aleluia! Puf! Aí o irmãozinho atrás, ai, caísse. Lá embaixo batesse a cabeça e morresse. Ele merecia ser preso por isso, na cadeia? Merecia? Merecia ou não? Não. Você condenaria ele? Um cara lindo desse, precioso. Clama, Renato. Fala, não faz condena não. Se você soubesse a real motivação do coração dele, você condenaria ele? Então, partindo desse... Não, aconteceu. Ele seria responsável. Ele ia pagar o funeral. Imagina. Ele ia estar lá chorando junto com a família, abraçando. Ele ia se responsabilizar por todo o dano. Entendeu, irmão? Essa parte não tem como te livrar, irmão. Entenderam? É verdade, gente. Agora, pensa comigo. O que são trevas e o que são luz? Hoje, até os psicólogos, estudiosos, já associam isso. O bom, o que é bom, a bondade, está associada à luz. Inclusive, está na Bíblia há trocentos anos. E o mal, eles estão descobrindo isso agora, algumas décadas. E o mal está associado ao quê? A trevas. Interessante isso, né? Agora, o que são trevas? Existe trevas? Se eu pegar um lugar assim, todo iluminado e falar, traz trevas, e encher de trevas aqui. Na verdade, as trevas não existem. Por isso que o diabo não tem número, não tem corpo, não tem cabeça, não tem nada. Na verdade, as trevas são ausência de luz. É um oportunismo desse ser de atuar contra a nossa vida quando não há luz. Ausência de igreja. Por isso Jesus falou, nós somos a luz do mundo, a igreja. Vocês, não é você, é vocês, diga-se para o teu irmão, é eu e você. Por isso Jesus não disse, onde você estiver, eu estarei com você. Ele disse, onde dois ou mais estiverem. Amém? Ali eu estarei no meio. Garantia, plural, igreja. Então, nós somos igreja, luz, nós somos a luz do mundo. E o que acontece? As pessoas estão aí fora assassinando, estuprando, matando. E quando elas vêm para a igreja, se você olhar com um olhar de compaixão, talvez o teu pai fez coisa errada com você. A sua mãe. Talvez você tenha um grande trauma na sua família, você se sente muito injustiçado. Mas se você for olhar o que ele recebeu, talvez você fosse olhar com os olhos de Deus, você vai olhar uma intenção positiva por trás dessa maldade. Por exemplo, uma pessoa, nem que seja, há controvérsias, tudo bem, eu respeito, mas nem que seja assim, poxa, eu roubei, mas por quê? Porque eu estava com fome. É justo, é positivo para ela pelo menos ela se alimentar, é ou não é? É certo roubar para se alimentar? Não. Então troca. Então, querido, eu vou te convencer, eu vou trocar, eu vou manter a sua intenção positiva, e como você tem um mapa de mundo muito limitado, seu pai fez muita coisa errada, seu pai roubava, te batia, seu mapa de mundo é limitado. Eu vou te ensinar, vou ampliar o seu mapa de mundo, e vou ensinar para você que tem outros meios de você comer sem ser roubar. Amém? Vou te dar uma boa notícia, o Evangelho é as boas novas. Eu vou te dar o jeito de Deus de fazer isso, as boas novas. Então a gente começa até, irmãos, mesmo que seja uma intenção só para si, as pessoas, na maioria das vezes, fazem o que fazem até de ruim com uma intenção positiva. Fala, não, pai, tem gente pensando assim, não, o que eu sofri, você não sabe. Aquilo lá não presta, aquela lá, o que ela fez comigo. Se você entender o que eu estou falando, que as trevas é a ausência de luz, você vai ver que aquela pessoa não tem luz. E você vai levar luz para ela, vai iluminar a vida dela. Ela vai se arrepender da atitude dela. Amém? Na maioria das vezes, os casais que brigam, se separam, é porque os dois têm intenções positivas. De querer até mudar o outro. Mas a intenção é positiva. Ele não acredita, porque a mulher fala, aí ele fala, a mulher fala, ele fala, ela fala, ele fala, e ele fala, mas eu estou certo, eu estou querendo bem. Ela fala, eu também. E nessa falta de luz na vida, pelo mapa de mundo limitado, eles acabam se afastando, porque eu estava certo, eu queria o bem para minha filha. E ela fala a mesma coisa, não é assim na maioria das vezes? Na maioria das vezes é assim. Então,
Quando Deus matou o seu filho na Páscoa, a Páscoa é pela igreja. Eu aprendi que não tem como falar de Páscoa sem falar da igreja. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi tipificado pelo Cordeiro Pascual do Velho Testamento. A verdade da Páscoa é o coração da Bíblia, amém? Estabelece o princípio divino da expiação pelo sangue. Você sabia que o Velho Testamento contém a palavra Páscoa 49 vezes? 7 vezes 7. Estudei, viu, gente? A mesma palavra aparece no Novo Testamento 4 vezes 7. A palavra Páscoa aparece no Novo Testamento 28 vezes. 4 vezes 7. Você sabia que cada letra do alfabeto dos judeus representa um número? Então você vai entender tudo isso quando você entende a linguagem original. É impressionante o negócio, por isso que eu tenho sonhado, vai acontecer um curso de hebraico aqui pra gente, amém? Tem que ter um curso de hebraico aqui, para você poder entender a estrutura da língua hebraica, para você entender o original. Você sabia que a Bíblia inteira contém a palavra Páscoa 77 vezes? Então, diga comigo, ele morreu pela sua noiva. O cordeiro não foi imolado, não foi morto para um indivíduo, um ser isolado, mas para a sua noiva. Eu queria que você refletisse o valor da igreja. Quem é a igreja para você? Eu vou continuar semana que vem, mas quem é a igreja para nós? Talvez na Barra eu consiga completar, não sei, porque lá vai ter mais tempo hoje à noite. Mas talvez eu também fique até aqui para a gente caminhar junto. Mas quem é a igreja? O que representa a igreja? A igreja, irmão, é tudo para você. Pastor, não, eu sou tudo para mim. A minha família é tudo para mim. Jesus voltar, vai ter família inteira que vai ficar? A minha família é tudo para mim, vai tudo para o inferno? Vai ter ou não vai? Vai ter. Agora, igreja santa, verdadeira, pura, imaculada, que é a igreja, que vive a igreja, vai ficar ou vai subir? A gente não sabe o valor da igreja. A gente trata a igreja como um clube social, como um programa. A gente, quando trabalha na igreja, a gente trabalha, infelizmente tem que dizer isso. As pessoas trabalham no seu trabalho secular por causa de dinheiro, misericórdia, mais fiéis, mais pontuais do que trabalham na igreja, porque tem medo de ser demitido. Aonde está a nossa cabeça? Aonde está a nossa cabeça? Se você pensar que um pai chorou, entristeceu porque matou o seu único filho, porque Jesus, antes de nós, ele é unigênito do Pai. Por causa da morte dele, Deus tem muitos filhos, eu e você. Agora ele é o primogênito, mudou. É o primeiro de muitos. Antes ele era o único. Ele era o único. E ele matou, esmagou o seu filho na cruz. Essa é a Páscoa. Por causa de alguém que é a sua noiva, a igreja. Amém? Por causa da igreja. Diga comigo, foi por causa da igreja. Diga assim, não existe mim sem igreja. Porque a gente fala, foi por causa de mim. Mas esse mim não é sem igreja. E hoje o que nós temos visto por aí, irmão, é rebaixando o valor da igreja, da noiva do Cordeiro. O tema central da nossa salvação, a Páscoa, o que a gente comemora, ele está embasado na intenção de Deus. Muito mais na atitude, porque se Deus pudesse nos salvar sem matar o filho dele, ele faria ou não faria? Faria. Mas ele é fiel a si mesmo, ele não pode mudar as regras. Deus não é igual você que fala para o filho, se você fizer isso, você vai acontecer aquilo. Aí ele faz isso, aí você fala aquilo não vai acontecer. Fala assim, Deus tem palavra. Se Deus não tivesse palavra, nada valeria. Então, ele tem palavra até com o diabo, Deus, com qualquer um. Tem gente que fala assim, não, eu só tenho palavra com quem é honesto. Quem é desonesto comigo, eu também sou desonesto. Mas Deus não é assim. Deus tem palavra até com o diabo. Então, se a gente for olhar a intenção de Deus, diga a intenção de Deus. Esquece a cruz, esquece a morte, ou você carrega um carrinho. Você conhece alguém que morreu, o filho com acidente? Alguém conhece? Alguém conhece? Então, Cristiane, ali atrás a Maria Ângela, tenta pegar as fotos da época, eu vou falar uma coisa aqui terrível, mas é para chocar você. E manda fazer assim numa empresa que faz plástico, um carrinho todo quebrado igual.
e bota atrás uma plaquinha assim, em homenagem à morte do seu filho, dá para ela usar pendurada no peito. Lembrança terrível, não é, gente? É uma coisa, como é que se diz? Sarcástica. 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 Tem gente que não vai nem a enterro, fala, não quero lembrar do meu pai assim, eu quero me lembrar quando meu pai era vivo e feliz, não é verdade? Eu não quero essa lembrança de morte na minha vida. Eu não quero ver. E eu compreendo, a pessoa não quer, ela quer ter lembrança, a gente quer lembrar. E aqui, nós vamos ver mais para frente, o que é o Jesus glorificado, para você lembrar e saber quem é o teu Jesus agora, não é aquele Jesus sofrendo. A gente vê lá e fica chorando, pode ver, né? O filme Jesus de Nazaré e ver aquela carnificina. É bom você saber o que aconteceu, é bom você ver. Mas aquele não é o Jesus mais, Jesus está glorificado. Quando chegar o momento eu vou falar nas próximas semanas sobre isso. Amém? Mas eu quero que você fique na intenção positiva de Deus. Deus só tem intenção positiva a seu favor. Ele fala, né? Eu sei, eu é que sei, pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, de bem, de bondade e não de mal. Amém? Deus sempre tem intenção positiva. E a intenção positiva no coração de Deus, por você, foi fazer isso que ele fez. Só existe a Páscoa porque Deus amou a igreja. Amém? É o valor da igreja. A igreja que clama, a igreja que busca. Jesus veio, ensinou, cantou corinho, participou da ceia, ele deixou tudo pronto. E o fez de novo. Logo que ele ressuscitou. Ele disse, fazer isso em memória de mim. Fazer isso, vocês, nunca ele chamou um, privilegiou um. Fazer isso em memória de mim. Ele tratou um a um. Tudo bem, Pedro negou Jesus 3 vezes. E ele perguntou 3 vezes, Pedro, tu me amas? Para compensar cada vez. E para Pedro entender. Mas logo depois, Pedro estava na igreja. Pedro não foi andar sozinho por aí, com a revelação. Não. Pedro caminhou na igreja. Tanto é que Pedro chegou a ser exortado por Paulo e não saiu da igreja. Publicamente, na frente de todo mundo. Paulo chegou, você está fazendo coisa errada. Porque ele errou publicamente, então foi exortado publicamente. É o único caso que deve ser exortado uma pessoa publicamente. Porque o que ele fez de errado afetou todo mundo. Então, quanto mais rápido esse feedback do conserto do problema, melhor. Amém, gente? E Pedro continuou. Então, irmãos, não existe mim sem igreja. Você que teve esse jejum, participou desse jejum, eu dou parabéns, porque o jejum, muitas vezes a gente vê realmente... Eu não vou dizer que quem não fez jejum não é igreja, pelo amor de Deus. Mas no jejum a gente vê a unidade da igreja. Caminhando junto. Eu sei da minha responsabilidade. Quando a Bíblia fala que as 7 estrelas, elas não se separam do candelabro, porque não existe pastor sem igreja. Existe até preletor que se diz pastor, mas ele tem que ter uma responsabilidade sobre pessoas de pastoreio. Senão ele é só um pregador. Pastor que não tem uma ovelha não é pastor, não é verdade? Mas hoje a gente já virou o título aí, eu também não quero entrar nesse mérito. Virou costume, a gente aceita um costume, cultura. Agora, quando a Bíblia fala 7 anjos, as 7 cartas são endereçadas, não são endereçadas aos membros da igreja, não são endereçadas a pessoas, são endereçadas a quem? Ao anjo da igreja. E fica claro que só um pastor, só quem está... A pessoa que está presidindo, governando aquela igreja, pode executar as mudanças que Deus pediu nas cartas. Está entendendo? É fato concreto, fato real. Exorta, chama a voltar ao primeiro amor. Não é um anjo de asa, é um anjo pessoa. Aleluia, descobri que eu sou um anjo. Aleluia. Brincadeira, eu já sabia disso. Mas você também, você é líder da célula, você é o anjo daquela igreja ali, daquela célula, amém? Você é o anjo ali, aleluia. E você tem que estar ali, quando você tem responsabilidade por pessoas. E essa carta foi endereçada ao anjo. E quando o João estava andando, ele ouviu aquela voz de muitas águas. A Bíblia fala que ele olhou e ele voltado, ele viu os 7 candeeiros. E Jesus passeando no meio dos candeeiros. Significa que Deus passeia no meio da igreja. Amém? Aleluia. Vamos orar, abaixe sua cabeça.